Boa tarde, meus amigos. Deus odeia o pecador. É isso que você vai ouvir de muitos calvinistas aqui. Baseado em Salmos, capítulo 11, verso 5, que vai dizer que o Senhor prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. A grande questão é, o que estava acontecendo aqui? Será que era um ódio sem causa que estava acontecendo aqui? Ou é justamente um cenário que estava acontecendo ali de ameaça? Davi foi alertado sobre uma ameaça que estava acontecendo, foi alertado sobre um perigo que estava acontecendo, sobre ímpios que estavam armando o arco e ajustando a flecha na corda e estavam atirando às escondidas naqueles que eram retos de coração, como vai citar no versículo 2. E aí ele vai dizer, se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? E aí no versículo 4 ele muda o foco dessa ameaça que estava acontecendo ali, de ímpios tramando contra ele e atirando às escondidas. E ele muda o foco para Deus governando todas as coisas. O Senhor está no seu santo templo, e o Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos estão sempre fitos nos homens. Os seus olhos sondam os que o cercam. Então, ele desloca o foco no versículo 4 para uma ideia de que Deus está olhando todas as coisas, está vendo todas as coisas. Então, qual era a ideia que estava sendo passada ali? Deus examinava o justo e ele odiava o ímpio que ama a violência. O próprio versículo 5 vai fazer meio que uma divisão. O Senhor prova o justo, mas ao ímpio e aos que amam a violência, a sua alma odeia. Você percebe? Um contraste entre o justo e o ímpio. Deus está vendo todas as coisas. Ele prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Então existe primeiramente um Deus que tem os olhos fitos em todas as coisas, que vê todas as coisas, que examina todas as coisas. E aí no versículo 6, ele fala sobre um juízo que viria contra os ímpios. Ele diz que Deus fará chover sobre os ímpios brasas, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Será a taça que beberão. Isso aqui é uma linguagem de julgamento sobre aqueles que praticam o mal. No versículo 7, ele vai dizer: pois o Senhor é justo, ele ama a justiça, os que são retos contemplarão a sua face. Ele está dizendo, praticamente ali, que Deus é justo, e o justo verá a sua face. O que Davi está dizendo aqui, praticamente, é que Deus, ele vê todas as coisas, ele vê aqueles que praticam o mal e aqueles que são justos diante dele. E que essas pessoas vão ser punidas pelo mal que praticam. Agora é o seguinte, se houvesse um ódio à impiedade que essa pessoa pratica de forma irreversível, como fica Ezequiel capítulo 18, que vai dizer: porventura tenho prazer na morte do ímpio? Declara o Senhor, o soberano.
Porventura, não tenho prazer em que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então, Deus está mostrando que Ele quer que o ímpio se arrependa e viva. Não é algo irreversível ou que faz parte de um decreto que aquela pessoa seja ímpia antes da fundação do mundo. Não faz parte de um decreto. Não está dizendo que é algo irreversível. Se fosse algo irreversível, o texto não diria que Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e viva. Esse convite ao arrependimento, ele seria algo teatral apenas. Por quê? Porque se aquela pessoa está totalmente incapacitada de escolher entre o bem e o mal, Deus não poderia fazer esse tipo de convite para ela. Mas não é isso que o texto apresenta. Você percebe pelo versículo 24 de Ezequiel que existe uma responsabilidade pessoal. Contudo, quando o justo se desvia da sua justiça e pratica o mal, e morre por isso, morrerá por causa do mal que praticou. Olha só, ele está falando de alguém que era justo, que se desviou da sua justiça e pratica o mal, e morreu por isso. E ele ia morrer por causa do mal que praticou. Isso dentro lá do contexto da lei ainda. Você percebe que não é algo decretado no sentido irreversível aqui? É alguém que se desviou por conta própria? No versículo 25 e 26 ele vai dizer: e quando o ímpio se desvia da sua impiedade, que cometeu e pratica a justiça, e o que é reto, ele certamente viverá, não morrerá. O que ele está dizendo aqui é que o arrependimento vai trazer vida para essa pessoa. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele, por causa da justiça que praticou, certamente viverá. Então, se o ímpio ele se arrepender e praticar o bem, ele viverá, ele não vai ser condenado por seus pecados passados. Esse era o pensamento original. Lá no versículo 27 ao 28, ele vai dizer: contudo, os israelitas dizem: o caminho do Senhor não é justo. Porventura, não são os meus caminhos que são injustos, ó casa de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Então Deus está falando que Ele é justo no seu julgamento. E aí Ele está falando que Ele julga cada um de acordo conforme os seus caminhos, conforme aquilo que a pessoa escolheu caminhar e praticar. Portanto, julgarei cada um de vocês de acordo com os seus caminhos, ó casa de Israel, declara o soberano Senhor. Percebe? Deus julgando conforme os caminhos que a pessoa decidiu percorrer. Quando você olha para a história de Saul e Davi, lá em 1 Samuel 18, você percebe que ele mesmo escolheu o caminho da inveja e da violência. Ele tentou fazer uma proposta para Davi, maldosa, tentando armar uma armadilha para Davi. Mas essa armadilha não deu certo. Deus não precisou forçar nada. O próprio caminho de Saul levou ele ao juízo. Então, em vários exemplos na Bíblia, você vai ver que não existe um ódio sem causa, e nem Deus decretando que alguém seja ímpio. Isso nunca existiu, na verdade, na crença do judaísmo. Isso foi uma crença posterior calvinista que foi implementada na cabeça das pessoas. Mas é só você ler os textos com atenção que você vai ver que essa ideia não existe na Bíblia. Beleza? Valeu!